Vocês podem reparar que de repente vocês podem tentar entender dessa forma. O que acontece? Os verbos em inglês, eles não vão fazendo flexões como em português, para a gente identificar presente, passado e futuro. E aí, como é que a gente identifica qual é o tempo verbal? De acordo com essas variações que acontecem no verbo. Na forma afirmativa, quando eu olho uma frase que eu vejo que os verbos foram modificados como irregulares ou que ele foi acrescentado o ed, de cara eu já sei que é uma frase no simple past. Quando eu chego na negativa e interrogativa que eu uso o auxiliar did, eu já não tenho mais essa necessidade de fazer a modificação do verbo. Entendeu? Então, é a regra, né? Não é vocês podem. É a regra usar o verbo na forma dele de infinitivo. A gente tenta mostrar dessa forma para que vocês entendam. Na afirmativa, eu olhei, vi que o verbo termina com ed, eu já sei que o tempo verbal é simple past. Na negativa e interrogativa, eu já tenho o did, que é o auxiliar. Então, eu não uso o verbo na forma flexionada, eu uso ele na forma de infinitivo, na sua forma original, ok? Aqui eu coloquei uma listinha de verbos irregulares, mais pequena, que vocês já têm das últimas aulas. Let's practice. Say the sentence in the simple past. Agora a gente vai praticar, ok? Example. Did you begin college in Pernambuco? Eu tenho que fazer uma forma afirmativa e uma negativa sobre essa pergunta. Did you begin college in Pernambuco? Yes, I began college in Pernambuco. E no, I didn't begin college in Pernambuco. Reparem, ó, vou voltar para vocês verem, ó. Reparem, ó. O verbo aqui usado foi o begin, porque eu tenho o auxiliar, então o verbo foi na sua forma de infinitivo. Na resposta afirmativa, ele de begin virou began, porque está na afirmação. Na negativa, no, I didn't begin college in Pernambuco. Eu usei de novo a forma dele original, que é do infinitivo, porque eu tenho o auxiliar did. Então, repare, ó, a forma afirmativa, ele fez a modificação began. Na negativa, não foi necessário essa modificação begin. Now you, agora você. Did you have a lot of fun there? Affirmative answer. Então, eu vou responder de uma forma afirmativa. Yes, I had a lot of fun there. Reparem que o verbo usado aqui foi o have, que é a forma de infinitivo, e na resposta entrou had, que é a forma do verbo no passado, porque é uma forma afirmativa. Did you drive a car on Boa Viagem Avenue? Então, agora eu vou fazer uma resposta negativa. Então, eu vou ver que ó, o verbo drive, que é o verbo no infinitivo, quando ele foi para negativa, como é que ficou? No, I didn't drive a car on Boa Viagem Avenue. Então, eu tenho drive de novo na forma de infinitivo. Por quê? Porque eu tenho o auxiliar did. Toda vez que eu tenho o auxiliar did, eu não preciso fazer a modificação do verbo passado. Ok? Eu uso ele na forma de infinitivo. Did you send a letter to your friends? Affirmative sentence. Affirmative answer. Olha o verbo aqui, o infinitivo dele, como é que é? Send. E aí? Yes, I sent a letter to my friend. Então, de send com D no final, vem para sent com T no final. A diferença do D para o T é uma das modificações dos verbos irregulares. Did you forget your friends? Negative answer. Forget. No, I didn't forget my friend. O forget continuou no infinitivo, não modificou, porque eu tenho o auxiliar did. Didn't forget. Did you study English in Pernambuco? Affirmative answer. English, study. Study é um verbo regular. Como é a forma do verbo regular no passado? Yes, I studied English in Pernambuco. Então, eu acrescentei o IED, porque o study terminou em Y, precedido de consoante. Did you like the weather in Recife? Affirmative sentence. Like
Já termina em E, ó, é um verbo regular. Yes, I liked the weather in Recife. Então, liked. Eu só acrescentei o D para fazer a forma do passado. Ok? Finish. Terminamos por aqui. Beijos e até a próxima.